Fala galera, aqui é Fernando Legião e hoje nós vamos falar sobre Monster Hunter, adaptação do filme que adapta um grande jogo de videogame para as telas que chegou no Brasil recentemente. Então, vai a vinheta! Olá, meus queridos, hoje a gente vai falar sobre Monster Hunter. E então, Monster Hunter é um jogo da Capcom. Eu tenho que admitir, eu não joguei muito e o jogo também não era tão conhecido aqui no Ocidente assim. Ele é um jogo bem específico, é um jogo complexo. Não, assim, não acho que abranja muita gente, mas é um jogo com muitos fãs. Ele tem o seu nicho de fãs muito grande. E teve um lançamento recente, acho que tem 1 ou 2 anos, Monster Hunter World, se eu não me engano. Então o jogo cresceu muito, ficou muito famoso. E acho que é até um dos jogos mais vendidos da Capcom atualmente. E foi adaptado para o cinema. Isso poderia ser uma coisa animadora, né? Tipo, pô, Monster Hunter, um jogo de videogame adaptado para os cinemas, com os cinemas modernos. Só que aí vem a bomba. É a Mila Djokovic e o marido dela que vão fazer o filme. Se você não tá ligado em quem eu tô falando, é o mesmo pessoal que adaptou os primeiros filmes do Resident Evil. Então, já dá pra ter uma noção da bomba que vem aí. Mas se eu te falar que eles quase conseguiram dessa vez, quase conseguiram fazer coisa boa, né? Porque estragar, eles conseguem. Bem, eu como não sou um grande conhecedor, eu joguei só a versão de Monster Hunter para PSP e o joguinho é difícil, é muito complexo, mas mesmo assim no PSP já era um jogo com os gráficos muito maneiros, com monstros bem detalhados, assim, desafios grandiosos, bem complexos de se você melhorar suas armas, melhorar sua armadura, ter a poção para cada tipo de ambiente. Se você está no frio, tu tem que tomar uma bebida quente, não pode ficar muito tempo sem se alimentar. É um joguinho bem complexo e bem maneiro. É assim, não é minha pegada de jogo, mas é muito bom e muita gente gosta. E vamos ao filme, vamos ao que interessa. O filme... antes de tudo vou ter que falar, para falar um pouco melhor do filme e dessa minha análise do filme, eu vou ter que dar alguns spoilers. Não vou dar spoiler significativo, se bem que eu não sei se dá para dar spoiler significativo num filme que... Tá entendendo? Mas vai ter spoilers nesse vídeo. Então, se você não viu ainda e quer preservar a sua experiência, vá ver o filme primeiro e depois vem aqui ver se a gente concorda nas ideias sobre esse filme. Bem, se eu fosse totalmente leigo sobre Monster Hunter, eu diria que até um filmezinho maneiro, mas mesmo sendo um filmezinho maneiro, ele tem algumas deficiências que nenhum filme deveria ter. Então vamos lá, vamos dar uma breve resumida. A Mila Djokovic é uma capitã de um esquadrão de militares que está indo resgatar um outro esquadrão de militares que se perdeu num deserto que... não se sabe onde fica, não se é identificado. Só que ao passar por um determinado caminho nesse deserto, eles já reparam que tem umas pilastras meio antigas, né? Uma coisa assim, tipo remota, umas pilastras, como é que eu vou dizer assim, arqueológicas, vamos dizer assim. Mas também aí estão caçando. Aí só que de repente aparece do nada uma tempestade sinistrona, tipo filme apocalíptico, engole eles e eles vão para outro mundo. Então eles vêm perdidos lá sem entender o que aconteceu. Eles vão para um deserto cheio de areia e ali já começa a aparecer os monstros. E do esquadrão todo só sobra... Isso é o comecinho do filme, tá, gente? Só sobra a Mila Djokovic. Nesse meio tempo também já tinha aparecido uma cena desse outro mundo, onde um dos caçadores dos Monster Hunter tinha se perdido no deserto também. Só que ele sabe se lidar naquele mundo. Ele estava numa ilhazinha de rocha no meio do deserto de areia. E a Mila Djokovic se vê com seu pelotão enfrentando um monstro, só sobra ela. E aí começa a desenrolar do filme dela tendo que conviver com o nativo ali sem se comunicar.
Isso daí poderia fazer um filme muito maneiro, mostrar todos os elementos do game sem ficar aquela coisa galhofa, mas eu acho que o filme não se leva tanto a sério para isso. Então, eu acredito que eles nem se importaram muito com isso. Acho que a proposta ali é ação, a diversão. Mas, tipo, nesse meio tempo que ela convive com o nativo ali, com o Tony Jaa ali fazendo o personagem nativo, o caçador que sabe fazer as poções, que sabe misturar, usar o que ele tira de um monstro para combater o outro. Pô, isso poderia se tornar muito interessante e fazer o filme ter muitos elementos do game, porque o game é o tempo todo isso. Você tira de um monstro para caçar um outro monstro maior, e assim vai, e desse monstro maior tu pega itens para fazer armas para caçar outros monstros maiores. Então é um loop infinito no jogo de caçar monstros. Você é caçador de monstros, essa é a finalidade do jogo, a graça. Então ali ela poderia aprender mais, mas nesse meio tempo o filme é muito rápido nisso daí. Eles têm um embate inicial e depois eles começam a se dar bem, tentar a conviver para tentar sobreviver naquele ambiente. Depois o filme virou uma galhofa, tem muito pouco monstro em relação ao game. Tem um grandão de... tem uns 3 monstros, vamos dizer assim. E... ah, mas tu tá falando que o filme é mais ou menos, então por que tu tá falando tão mal agora? Gente, o que acontece? O filme é mal desenvolvido. Eles poderiam ter desenvolvido essa proposta, a proposta é até boa. Tem uma outra galera lá que aparece no navio de caçadores também, que tem o Ron Perlman, que é o ator que fez o Hellboy na primeira versão, que, claro, fala inglês. O nativo não falava inglês, o Tony Jaa, mas ele fala inglês. E é divertido e ao mesmo tempo não deixa de ser meio galhofa, né? Aí ele comunica, explica para personagem da Mila Jovovich lá o plot do mundo lá, dos monstros, e o que eles querem fazer, que é destruir uma bendita torre lá, que é o objetivo do filme. Sendo que o objetivo dela é tentar voltar para casa e eles querem destruir, sei lá, a torre. Não dá para entender se eles querem destruir ou se querem usar a torre de alguma forma. E nisso que o filme fica bizarro, porque é um dos grandes defeitos para mim do filme. É um filme sem... não tem clímax. O grande clímax é um final inacabado. Assim, tem a cena do monstrão lá, eles conseguem derrotar o monstrão, mas o clímax se perde num vai e volta, eles destroem o monstrão, aí depois aparece outro monstrão, ela que tinha ido pra terra, volta pra coisa, e o filme acaba sem final, assim. Então eu achei muito anticlimático isso, então, e broxante, vamos dizer assim, o termo certo seria broxante. Mas o filme no começo dele é um pouquinho arrastado, que é a parte que ela tá com os militares, aí depois desenvolve um pouquinho para terminar com esse clima anticlimático. Por isso que eu acho que não foi uma boa adaptação, apesar de ter alguns elementos do game lá. Para quem já jogou, vai reconhecer alguns elementos do game, que também não são tantos assim. Os monstros estão maneiríssimos, os efeitos estão legais. Em determinadas horas, tem algumas horas também que, tipo assim, acho que eles gastaram muito no monstro, mas em outras coisas deixaram a desejar. Mas vale a experiência, vale você assistir para você tirar suas próprias conclusões. Eu me diverti, apesar de tipo ser meio broxante final, como eu já falei. Então, vejam o filme se não viram e depois venham aqui, comentem o que vocês acharam. Se você já viu, concorda comigo, fala aqui nos comentários. Se não concorda também, comenta aí, fala o que você achou. Eu quero ver a sua opinião e vou comentar aí junto com vocês sobre o filme. Valeu? Até amanhã com o próximo vídeo. Fui!